Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Bem-vindo! Oi! Ei, 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 ei! E o vídeo de hoje é sobre um tema bastante pedido por vocês, que é luz e sombra no desenho. Eu vou passar para vocês umas dicas, algumas coisas que eu aprendi sobre luz e sombra e que podem ser úteis para as artes de vocês também. Então eu vou mostrar para vocês como colocar luz e sombra num desenho. Apesar do início do vídeo eu estar usando um tablet, né, eu estar desenhando no digital, esse vídeo serve tanto para quem está aprendendo no papel como no digital. Enfim, desenho em geral, como quem está aprendendo em pintura também. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre luz e sombra é que onde tem um ponto de luz, do lado oposto tem sombra. Não, mentira! Então, por exemplo, na maioria das vezes pontos de luz vêm de cima, como por exemplo uma lâmpada ou sol, mas isso não é uma regra. Então eu vou fazer aqui meu ponto de luz, ó, como se fosse uma lâmpada assim. Então, do lado oposto, ou seja, mais por aqui, vai ter mais sombra. Então eu pego uma cor mais escura e vou sombreando, né? Onde a gente vê que tem mais sombra. E aqui a gente pega uma cor mais clara para fazer os pontos, a iluminação, né? Para fazer a iluminação. E se algum de vocês tiver interesse nos materiais que eu estou usando, eu vou deixar todos os links disponíveis na descrição. Então é só olhar aqui embaixo. Luz e sombra também ajudam a passar uma ideia de volume, formato e textura. Ou seja, luz e sombra ajudam a gente a transcrever as coisas do 3D para o 2D. Então vamos lá. Falando um pouco mais sobre volume e formato, depois eu chego em textura. Tá vendo que essa aqui, por exemplo, ela não faz sentido, já que a gente tá sombreando uma esfera e a sombra tá reta. A sombra deveria ser um pouco mais curvada, tipo assim, já que a gente tá sombreando uma esfera. Tipo assim, ó. Tá vendo que essa aqui fica fazendo bem mais sentido no desenho? Pois é, tem que ficar atento a isso também. Ok, a textura de um material é basicamente o que diferencia ele de um outro material. Por exemplo, um travesseiro tem uma textura diferente de um cano de metal, por exemplo, que tem a textura diferente da casca de uma árvore. Então, a textura é basicamente um padrão que serve para diferenciar um material de outro. E no desenho a gente só consegue ver texturas por causa das sombras delas. Então, por exemplo, uma superfície macia e suave vai ter as sombras mais esfumadas e mais suaves também do que uma superfície mais lisa, mais rígida ou mais áspera também. Por exemplo, pele humana. É uma superfície bem suave, então, de acordo com a iluminação também, né, vai ter uma sombra bem esfumada e bem suave também. Tipo assim. Já um piso de madeira, por exemplo, ele é mais propenso a ter uma sombra mais rígida, sabe? Tipo, assim. E essas sombras que elas são mais lisas e mais rígidas assim, a gente chama de hard shadows. Vamos ficar no inglês mesmo. E essas que são em superfícies mais suaves e são mais esfumadas, a gente chama de soft shadows. Agora, no digital é bem fácil, né? Porque a gente tem uma infinidade de pincéis que a gente pode usar para fazer ambas as sombras. Porém, eu vou te dar algumas dicas de como fazer soft shadows, né, que é um pouquinho mais complicada, no papel. Ok, vamos lá. Vamos supor que você tem essa superfície aqui e você quer fazer uma sombra esfumada, né? Você quer fazer uma soft shadow nessa superfície. Você faz aqui a sua sombra. Tem aqui essa sombra e você quer esfumar ela. A minha primeira dica é usar um esfuminho, que é esse material aqui, ó, que você pode encontrar ele em lojas de material de arte, o que não é tão fácil, né, de achar também, mas deve ter em algumas papelarias e principalmente na internet. Link na descrição aqui.
ok? Aí você pega, né, seu esfuminho e você vai fazendo movimentos circulares e vai esfumando, né? Aliás, tipo, é pra isso que ele existe. Aí se você não tem um esfuminho ou não quer gastar com um esfuminho, pode usar um cotonete e ir passando aqui, ó, e ele vai esfumando. Olha aqui como ficou homogêneo. E a última alternativa, se você não tem nem o esfuminho e nem um cotonete, é o seu dedo. E você vai passando, ó, e vai esfumando também. Só que os outros dois são um pouco mais eficientes que o seu dedo, mas o dedo também serve. Vou aproveitar que eu acabei de desenhar essa esfera para falar sobre a sombra projetada para vocês. E a sombra projetada é basicamente... Por exemplo, a gente tem o seu ponto de luz e o seu ponto de luz, além de fazer essa sombra aqui no objeto, ele também projeta uma sombra. Ou seja, o objeto, ele projeta a sombra do objeto na superfície. E aí você faz aqui a sombra do seu objeto, né? E na maioria das vezes ela é mais forte aqui, ó, quando mais perto do objeto. Ela é um pouquinho mais fraca quando tá, tipo, né, nesses finalmente, enfim. E também ficou um pouco torta, pera aí. Pronto, ajeitei a sombra projetada. Só um adendo sobre sombra projetada. Como a gente pode ver nessa imagem, uma fonte de luz mais perto e maior, uma fonte de luz grande e mais próxima do objeto, ela vai causar uma sombra projetada um pouco mais suave, um pouco desfocada, né? Bem desfocada. E uma fonte de luz distante e menor, né? Uma fonte de luz pequena e distante, ela vai causar uma sombra projetada um pouco mais fiel ao objeto, um pouco mais sólida. E além das sombras projetadas, a gente também tem a luz refletida, que é basicamente quando tá aqui indo a luz, né? E aí meio que a superfície reflete a luz de volta pra cá, pro objeto. Que nem a gente pode ver nessa imagem aqui, desse ovo, dá pra ver a luz refletida. E aí pra fazer a luz refletida, ou você deixa uma área sem pintar, mas eu gosto de vir com essa borrachinha pequena. Se você tiver aquelas borrachas quadradas com um cantinho conservado, é muito bom de fazer também. E aí eu vou apagando aos pouquinhos para fazer a luz refletida. E é basicamente assim. Agora, duas formas que eu gosto muito de utilizar para fazer as sombras. Movimento circular, que é o que eu usei o vídeo inteiro, e rachuras. O movimento circular é basicamente você ficar fazendo esse movimento aqui, ó, que são várias bolinhas, para preencher a área da sombra. E as rachuras são basicamente várias linhas que são usadas muito em mangás também, para, enfim, para fazer as sombras. Eu uso mais movimento circular, eu não sou tão boa em rachuras, mas eu acho muito interessante também. Para treinar luz e sombra, o que é que eu aconselho fazer? Eu aconselho você começar treinando formas básicas e depois subir o nível. E outra coisa muito legal também para treinar luz e sombra é fazer desenhos em preto e branco, desenhos de observação, justamente para treinar mais os valores das cores, né? No caso, tonalidades de branco, cinza, cinza escuro, preto. E aí você pode pegar objetos que estão na sua casa, ao seu alcance mesmo, para treinar. Como você pode também pegar imagens da internet em preto e branco ou coloridas também. E é isso. Acho que eu acabei de passar para vocês quase tudo que eu sei sobre luz e sombra, e eu espero que vocês tenham gostado. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha. E eu espero ter ajudado com vocês com alguma coisa. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!